Bora, gente, agora vamos falar sobre concordância verbal, tá? Vamos relembrar algumas regras extremamente importantes. Então, o que eu fiz? Eu preparei alguns exemplos e, a partir destes exemplos, nós relembraremos as regras, tá certo? Preparados? Preparados para relembrar? Vou pegar meus gizes coloridos, muitos coloridos, né? E vamos lá. Primeiro exemplo. Então, você vai prestar atenção no que mesmo? No verbo, tá? Nosso tópico qual é? Concordância verbal e não concordância nominal, tá? 1. Faltaram, vírgula, na noite passada, vírgula, 2 alunos. Esse verbo, ele está no plural, não está? Faltaram. Por que esse verbo está flexionado no plural? Com quem ele concorda? Ah, professor, ele concorda com 2 alunos. 2 alunos é que faltaram na noite passada. Qual é a função sintática de 2 alunos? 2 alunos é o sujeito da oração, tá, gente? É o sujeito da oração. Então, qual é a primeira regra de concordância verbal? O verbo deverá se flexionar, tá? De acordo com o seu sujeito. Só que aqui tem uma situação bem interessante. O sujeito aqui é o sujeito simples, não é o sujeito simples? É o sujeito simples. Então, quando o sujeito for simples, o verbo concorda diretamente com ele. Simples assim e fácil. Aluno erra isso? Não, não erra. Agora, observem o exemplo de número 2. A professora e o aluno falaram na formatura. Aí vamos destacar o verbo que está no plural. Por que o verbo está no plural? Porque o verbo está concordando, professora, com o sujeito. E quem é o sujeito aqui? Ah, o sujeito é a professora e o aluno. Agora, nós temos que tipo de sujeito? Sujeito composto. Agora, nós temos o sujeito composto. E por que o sujeito é composto? Um núcleo é a professora e outro núcleo é o aluno. Perfeito até aqui? Perfeito. Verbo concorda com o sujeito simples. Sujeito simples está no plural, o verbo vai para o plural. Se o sujeito é composto, obrigatoriamente o verbo já vai para o plural, uma vez que nós temos 2 núcleos, tá? Ou, no caso, 3 ou 4. Agora, foco na número 3, que eu vou até pegar um giz aqui, já em mãos, para a gente fazer uma primeira observação importante e que cai no vestibular. Falou a professora e o aluno. Veja que este verbo ele está no singular. O nosso sujeito continua sendo composto. Eu usei o mesmo sujeito composto da número 2. A professora e o aluno. Não é um sujeito composto ainda? É o sujeito composto. Núcleo, a professora, núcleo 2, o aluno. E por que esse verbo está no singular, professora? Você acabou de dizer para nós que se o sujeito for composto, o verbo vai para o plural. Atente-se a esse detalhe. O verbo aqui na número 2, ele vem depois do sujeito composto. Quando o verbo vier posposto, que a gente fala, depois do sujeito composto, é obrigatório que o verbo vá para o plural. No entanto, quando o verbo vier antes do sujeito composto, gente, é só do sujeito composto, tá? É só do sujeito composto. Isso não acontece com o sujeito simples, tá bom? A concordância do verbo pode ser feita com o núcleo mais próximo. Quem é o núcleo mais próximo? A professora. Então eu posso dizer, falou a professora e o aluno na formatura e está correto? Está. Mas, se eu quiser colocar esse verbo no plural,
né? Vou escrever aqui, ó, falaram. Mesmo o verbo estando aqui antes do sujeito composto, também está certo, pessoal. Então, está certo a flexão no singular, nesse caso concordou com o núcleo mais próximo, mas também é correto concordar com os dois núcleos no plural, tá? Então, essa aqui foi a regra de número 3. A regrinha de número 4 diz respeito ainda ao sujeito composto. Atente-se, amor, família, trabalho. Amor, família, trabalho. Ó, isso aqui tudo é sujeito composto, tá? Isso é um sujeito composto, tá? Só que ele é um sujeito composto seguido de um pronome resumitivo. Se você tem sujeito composto seguido de um pronome resumitivo, que é o caso do tudo, que é um pronome indefinido, que ele resume, tá? Ele resume tudo. Tudo o quê? Tudo que eu falei. Você concorda com quem? Você concorda o verbo, ó, o verbo aqui, com o resumitivo, tá? Tudo é importante. Então, você esquece o sujeito composto e o tudo passa a ser o seu núcleo de concordância. Fácil, aluno normalmente não erra. Agora, a regra de número 5 aqui, essa eu vejo muito aluno escorregar, hein? Ai, ai, ai. E cai, ó, aos montes. Vossa Excelência conhece as necessidades do povo. Conhece é o verbo. Atente-se à regência, tá? A flexão desse verbo, inclusive, a flexão, para ser mais sincera. Vossa Excelência é um pronome de tratamento, não é? Pronome de tratamento. Pessoal, quando vocês tiverem como sujeito um pronome de tratamento, vou falar bem devagar aqui. Como sujeito um pronome de tratamento, né? Por mais que você ache a coisa mais linda deste mundo, né? Conheceis, faleis, canteis, sabe aquela coisa do vós, concordar com vós, tá? Por mais que você ache, que você pense ser a forma correta, está errado. Você sempre vai concordar esse verbo com a terceira pessoa. Povo do meu coração, terceira pessoa. Quem é a terceira pessoa? É o ele ou ela. Ó, pense que no lugar do Vossa Excelência, como Vossa Excelência está no singular, você coloca uma terceira pessoa no singular. Então pense que aqui tem um ele ou um ela, ó. Ele conhece, ela conhece. Então o que é correto? Vossa Excelência conhece as necessidades do povo. Então nada de conheceis, conhecestes ou coisa parecida, tá? Fechamos a regra de número 5. Regrinha de número 6, eu deixei um espaçozinho para eu fazer uma anotação para vocês. Eu tenho ainda um sujeito composto formado por pessoas gramaticais diferentes, porque eu tenho o eu, o tu e o ele. Ó, eu tenho aqui a primeira pessoa, eu tenho a segunda pessoa e eu tenho aqui a terceira pessoa, respectivamente singular, singular e singular. Então, bom, se eu tenho 3 pessoas, eu já tenho um sujeito composto. Necessariamente o meu verbo já vai para o plural. Mas a sua pergunta é, ela vai para o plural, a primeira do plural, a segunda do plural, ou ela vai para a terceira do plural, professora? Porque a primeira do plural é o nós. A segunda é o vós. E a terceira é o quê? O eles ou elas, não é? Então, aqui, ó, qual é a regra mesmo? Pessoas, sujeito composto formado por pessoas gramaticais diferentes. O que você faz, então? Simples assim, ó. Qual é a pessoa gramatical mais baixa? Como mais baixa? Número mesmo. 1, 2 e 3, 1, 2 e 3. A mais baixa não é o 3, não é o 2, é o 1. Não é o 1? Então, se a pessoa gramatical mais baixa é 1, ó, tem que ser sempre plural, tá? Porque o verbo ele precisa ir para o plural. Você vai pegar esse verbo, tchananana, você vai concordar o verbo aqui, ó.
Então, eu, tu e ele sairemos, porque você vai pensar, nós sairemos. Tcharam! Fácil, né? Nós sairemos. Ah, profs, então se eu tiver segunda e terceira, segunda pessoa é a gramaticalmente mais baixa. Mas já fica a dica aqui, ó. Não escrevi ali, mas já vou falar para você. Se você tiver só a segunda e a terceira, a gramaticalmente mais baixa seria o vós, não é? Então vamos pensar assim, ó. Eu sairei, tu sairás, ele sairá. Nós sairemos, vós saireis e eles sairão. Estou usando o futuro, tá? Eles sairão. Eu só conjuguei o verbo. Quando você tiver segunda e terceira pessoas, a concordância com vós saireis. Perfeito, gente, ó. Não é gramaticalmente mais baixa? Joia. Só que tem uma paradinha assim. Quantos de nós usamos o vós no dia a dia? Eu não uso, de verdade. Você usa? Você ouve as pessoas usarem? Não, né? Então, como essa segunda pessoa do plural é pouco usada, a gramática, ela deixa a gente usar também a terceira. Tá bom? Então, eu posso concordar com o vós, não tem problema, cai na prova de vestibular, cai em prova de concurso. Então, eu posso dizer vós saireis, mas também posso dizer que tu e ele saireis ou tu e ele sairão, tá? As duas formas são corretas. Pronto, falei. Regra de número 7. Um bando sobrevoava minha casa. O que significa a palavra um bando? Um bando. Palavra bando. A palavra bando é coletivo, tá? Coletivo, substantivo coletivo, lembrou? Vários seres da mesma espécie, todo mundo junto, amontoado, tá? Bando. Quando você tiver um substantivo coletivo, mas esse coletivo não for especificado, porque a gente não sabe bando de quê, o verbo fica no singular. Então, um bando sobrevoava. Perfeito. Professora, os alunos erram? Não, gente, normalmente não erra. Agora, essa número 8 pega muita gente aí meio que, né, assim, no susto. Olha o número 8. Um bando de pássaros. Fiz questão de colocar o mesmo coletivo. Agora eu tenho o coletivo bando. Seguido do coletivo, eu coloco o bando de quê? Ó, é o bando de pássaros, não é? Então, é o coletivo seguido do ou da sua especificação. É bando de quê? Porque poderia ser um bando de arruaceiros, tá, gente? Que estaria certo. Neste caso, quando você tiver um substantivo coletivo seguido da especificação, você pode concordar o verbo ali no singular, então um bando sobrevoava, porque quando você coloca o singular, ó, você concorda com a palavra bando. Quando você coloca o verbo ou flexiona o verbo no plural, você está concordando com pássaros. Então eu posso dizer um bando de pássaros sobrevoava minha casa ou um bando de pássaros sobrevoavam minha casa. As duas formas são corretíssimas, tá bom? Agora é a regra de quê? Número 9. Hora de discutirmos a expressão mais de um, tá? A expressão mais de um tem, deixa eu ver, 1, 2, 3 observações. Expressão mais de um, você concorda com o numeral 1, tá? Ó, 1. Mais de um candidato falou, porque um candidato falou. Perfeito. Mais de 2 candidatos falaram, mais de 10 candidatos falaram. E por que é importante relembrar essa regra? Porque você pensa, se é mais de um, professora, tem que ser no mínimo 2, né? Sim, essa é a ideia. Mas você concorda com o que está escrito. Agora, quando a expressão mais de um vier repetida, o verbo vai para o plural, tá?
mais de um pai, mais de uma mãe, eu tenho um núcleo, eu tenho dois núcleos. Mais de um pai, mais de uma mãe falaram. Então, o verbo aqui ele foi para o plural. Por quê? Porque a expressão mais de um veio repetida. Tá? Terceira, especificidade da expressão mais de um. Quando a expressão mais de um indicar reciprocidade, vou escrever aqui para vocês. Reciprocidade. Tá? Quando indicar reciprocidade, nós teremos que flexionar esse verbo também no plural. Então, ó, mais de um aluno deram-se as mãos. Não mais de um aluno deu-se a mão. Por que é reciprocidade, gente? Ó, é meio estranho o que eu vou fazer, mas eu vou fazer. Imagine que você estenda a mão para uma pessoa. Aqui a outra pessoa estendeu. Não é? Não é essa a ideia? Um estendeu, outro estendeu. O que é recíproco? Eu faço para o outro, ele faz para mim e isso é feito o quê? Ao mesmo tempo, porque eu sou agente e sou paciente da ação. Então, para eu receber a mão do outro, eu preciso também estender a minha. Então, tem que ser recíproco, gente. Então, a ideia da reciprocidade pede o verbo no plural, tá? Então, mais de um aluno deram-se as mãos. Regrinha de número 12 e 13. Aliás, as regras de 12 e 13. Eu vou compará-las com vocês. Foco aqui. Você tem aqui um pronome indefinido seguido de um reto, tá? Então, aqui ou você terá o nós ou vós. Só o nós ou o vós. Não existe outro reto que caiba. Porque não existe alguns de eu. Dá para dizer alguns de eu? Não. Para dizer alguns de tu? Também não. Agora, dá para dizer alguns de nós e alguns de vós, tá? Então, aqui, ou é o nós ou vós, tá? Alguns. Pode ser também o que mais, além do algum? Nenhum, tá? Então, alguns indefinidos. O que você vai olhar? Vou te explicar da melhor forma. Aqui está no plural, não está? Ó, plural. Certo? E aqui? Ó, você vai olhar o indefinido. Aqui ele está no singular. Singular. Atentos? Se aqui está no plural, eu posso concordar o verbo com alguns? Posso. Ó, alguns resolverão. Perfeito. Mas eu também posso concordar com o pronome aqui, ó, posso. Nós resolveremos. As duas formas são corretas. Então, se o seu pronome indefinido estiver no plural, você concorda com o indefinido e com o pronome reto. Entenderam? As duas são corretas. No entanto, se você tiver aqui esse pronome no singular, perdeu? Playboy? Nós não dá? Você vai esquecer o pronome pessoal do caso reto e vai concordar o verbo apenas com o pronome aqui no singular. Então, ó, como é que ficaria? Algum de nós resolverá a questão, porque algum resolverá. Eu não posso dizer algum de nós resolveremos. Certo, pessoal? Fácil, né? Mas tem que treinar. Vamos às nossas últimas regras desta aula. Regra de número 14, porcentagem. Como é que eu concordo o verbo com porcentagem? Porcentagem seguida de substantivo. Você sempre concorda com o substantivo e não com a porcentagem. Quem manda substantivo? Repito, porcentagem seguida de substantivo. Quem manda é o substantivo. 25% do orçamento deve. Tá? 25% do orçamento deve destinar-se à educação. Então, eu não vou concordar com o numeral com 25% devem.
Não, 25% do orçamento deve. Ok? Núcleo substantivo. Regra de número 15. Verbo haver no sentido de existir. Gente, verbo haver no sentido de existir é verbo impessoal, ele não vai para o plural. Então, olha lá, há questões importantes a discutir. Há questões, tá? E não havia questões importantes, não haviam questões. Porque aqui eu posso dizer existiam questões, questões existiram, tá? Então, ó, singular, vou até escrever singular, sempre singular. O verbo haver, ó, amiguinho de quem? Do verbo fazer. O verbo fazer, no sentido de tempo transcorrido, de tempo que passa, ele também é um verbo impessoal. Gente, o que são os verbos impessoais? Não vão para o plural. E por quê, profs? Primeiro, porque eles não têm sujeito. Sujeito inexistente, tá? Sujeito inexistente. E aí me fala, se ele não tem sujeito, ele está concordando com quem? Quando você pensa em colocá-los no plural. Qual é o seu raciocínio pluralizado? Entenderam? Não tem nexo. Por isso que eles são verbos impessoais. Então, olha lá, faz meses que aguardo o seu retorno. Singular. E a gente ouve assim, nossa gente, mas já fazem anos. Ó, fazem 3 horas que eu estou aqui. Gente, faz 3 horas. Faz anos, faz 1000 anos, faz 1 década, faz 2 décadas, faz o tempo que for, mas é singular, tá bom? Verbo impessoal e impessoal. E hashtag fica a dica também, se tiver numa locução verbal, se um destes verbos estiver em uma locução verbal, deixa eu reformular a minha fala, todo mundo fica no singular. Vou exemplificar bem devagar aqui, ó. Deve haver questões. Deve haver questões. Eu não falei devem haver questões, porque há aqueles que pensam assim, tudo bem que o verbo haver não vai para o plural, então eu posso colocar o auxiliar no plural? Não. Apareceu o verbo haver, apareceu o verbo fazer na locução verbal, ninguém vai para o plural, hein? Anote aí. 17 e 18. R$1.000 é bastante. 10 quilos de carne é suficiente. E por que eu estou aqui grifando as expressões é bastante e é suficiente? Porque é bastante e é suficiente quando nós estivermos falando de peso, de quantidade, tá? Elas são o quê? Invariáveis. Então, eu não posso escrever assim, R$1.000 são bastante. Não posso dizer 10 quilos de carne são suficientes. Aliás, a concordância do verbo ser, ela é bastante importante. Então, eu quero comentar com vocês aqui algumas concordâncias do verbo ser para fecharmos essa nossa primeira aula de concordância verbal. O verbo ser com datas. Os alunos sempre me perguntam, professora, vamos colocar assim como exemplo, vamos imaginar que hoje fosse dia 20, tá? Hoje, dia 20. Vou pegar um número plural. Hoje são 20. 20 de dezembro, por exemplo. Hoje são 20 de dezembro. Correto, hoje são. Porque o verbo ser, ele concorda com o numeral, pessoal. Ele concorda com o numeral. Hoje são. Ó, que horas é? Não, que horas são? São 2h20. Vai responder as horas, você vai concordar com o primeiro numeral. São 2 horas. São 2 para 1. É 1 hora, é 1h30. Ou são 13 horas. Então, você tem que pensar qual é o numeral
que vem à sua mente. E só voltando a uma observação feita, que de repente você achou estranho e ficou matutando aí, professora, hoje são 20 de dezembro? Sim. Agora, você também pode pensar, hoje é dia 20 de dezembro, tá? Então, o verbo fica no singular, porque você pressupõe a elipse da palavra dia. Fechou? Fechou. Até a próxima.